tema de hoje a gente vai falar sobre as propriedades do mel. Você costuma usar mel na sua alimentação? Você gosta? Para responder as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós estamos recebendo a nutricionista Daniela Campi aqui no programa Vida Plena. Daniela, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Queria começar falando sobre essa questão dos tipos de mel. Existem tipos diferentes? Laranjeira? Que diferenças que existem? Sim, existem vários tipos de mel, inclusive o mel é considerado um alimento mágico, né? Um alimento universal, porque ele é indicado para vários tipos de doenças, alergias, né? Ele tem propriedades histamínicas. Então, assim, ele está classificado em vários tipos. Ou seja, o mel de eucalipto, por exemplo, ele é usado indicado para pessoas que têm bronquite, asma, né? Pessoas que sofrem de tosse. Então, tem o mel de laranjeira, que é um mel mais calmante para aquelas pessoas que são um pouquinho mais estressadas, enfim. Tem o mel de aça-peixe, né? A aça-peixe é uma planta que ela dá na beira das estradas. E ela tem propriedades também maravilhosas contra todos esses tipos de sintomas, né? Relacionados com alergia. Tá. No que daí os tipos de mel vão ajudando. Isso. Agora você falava, por exemplo, né, dessa diferença. Então, o que diferencia o tipo de mel é a flor que ele é feita, é isso? Não a abelha, no caso. Não, é a abelha que vai buscar o pólen. Então, se ela busca nas ela vai em laranjeiras, diferentes tipos de plantas. Certo. Isso. Então, é isso que diferencia. Exatamente. Agora, no caso, por exemplo, você falava das propriedades que ajudam contra estresse, com relação à alergia. Agora, quais outras propriedades, que outros nutrientes nós encontramos no mel? Então, o mel, ele é rico em vitaminas, né, do complexo B. Ele é rico também em minerais, por exemplo, cálcio, zinco, magnésio. Por isso que ele é indicado também para pessoas que têm imunidade baixa. Ah, certo. Certo? No caso, a vitamina B, ela ajuda para quê? Ela ajuda para pessoas que são estressadas. As pessoas que são estressadas ou elas são hiperativas, elas depletam vitaminas do complexo B. Então, ela também é indicada para concentração. Ai, ótimo. Então, o pessoal que é mais esperto que é mais hiperativa, assim, ela é bem indicada para isso. No caso, o cálcio e as outras coisas que você falava, é bom para os ossos, né? Isso. Na verdade, o magnésio que ajuda o cálcio a se fixar nos ossos. E no caso, o mel tem os dois. Então, o mel, ele é rico, ele tem as duas propriedades. Certo. Mas o pessoal fala assim, nossa, mas o mel é tão docinho, eu tenho que fugir dele na hora de fazer a minha dieta, por exemplo. Ele é um alimento calórico? Então, ele tem açúcar, né? Ele é frutose, né? Então, assim, a pessoas que sofrem de diabetes ou têm um peso acima do ideal, a gente tem que usar com uma certa precaução. Agora, ele pode ser usado, sim, por substituição pelo açúcar. Isso eu ia falar, porque já que ele tem a frutose, é mais saudável do que o açúcar, por exemplo... Com certeza, porque o açúcar, ele vem em uma caloria vazia, né? Ele não tem propriedade nenhuma, ele é glicose pura. Enriquece a sua alimentação de alguma maneira. Exatamente. Já o mel, ele tem a propriedade de adoçar e mais os nutrientes. O pessoal ficou olhando assim pra gente, assim, não, que ótimo, vou agora me alimentar bastante de mel. Tem que tomar cuidado? Existe quantidade limite ou posso abusar? Olha, o indicado para universal, assim, 2 colheres de sopa por dia. Certo. Tá? Pode ser separados de manhã e à noite, ou à tarde, ou numa porção inteira. O mel, então, eu estava até vendo que 2 colheres de sopa equivale a 2 bananas, meia porção de uva, né? Ele substitui outros alimentos também. E é bom porque às vezes o pessoal tem dificuldade para conseguir comer frutas, né? Ou porque o dia a dia do trabalho dificulta, ou porque também às vezes não curte muito, então pode ser uma boa substituição. Pode, sim, pode, mas também, né, a gente tem que equilibrar como um todo. Inclusive porque as outras frutas têm outros nutrientes importantes. A gente tem que lembrar que o mel, ele vai virar açúcar quando não queimado, vira gordura. A Daniela Campos está aqui conosco, nutricionista, vai tirar as nossas dúvidas sobre este assunto. A Tamara perguntou, a filha dela com 7 meses, pode consumir mel? Então, Tamara, realmente não é indicado para crianças menores de 1 ano de idade. Por quê? O mel, ele pode estar com uma toxina que chama botulismo, né? Então, o que é o botulismo? Ele vem de uma bactéria que chama Clostridium botulium, que ela vem do solo. Ou seja, o pólen pode estar infectado com essa bactéria. Né? E a criança, ela não tem ainda imunidade suficiente para combater. Então, o mais indicado mesmo é começar a administrar mel para crianças acima de 1 ano e 1 ano e meio, vai. Certo. Combinado, tá bom? Então, no caso, além dessa
contraindicação pela idade. Existe algum outro tipo de contraindicação pela utilização do mel? Por exemplo, alguém que não possa consumir? Olha, é contraindicado para diabetes e pessoas que têm alto índice glicêmico contínuo no sangue, ou seja... Então, assim, vamos tomar cuidado, dá para substituir, né? Você quer colocar na mamadeira alimentos mais doces, frutas mais doces, como o mamão, a banana, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem frutas alcalinas, as frutas do caqui, por exemplo. A gente pode adoçar com caqui, né? Com outras substituições. Perfeito. Tamara, você tem mais uma pergunta aqui para Isso mesmo, de uma telespectadora da Joana Gonçalves. Muito obrigada, Joana, pela sua participação. Mora em São Paulo, capital, e pergunta: o mel de cipó-uva realmente tem propriedades que ajudam o fígado? Então, o cipó-uva, sim, dizem que sim, tá? Ele tem propriedades desintoxicantes, ele vai ajudar a eliminar toxinas, né, no fígado. Pode sim ser usado. As pesquisas com relação ao entendimento dos benefícios do mel, acontecem aqui no Brasil, justamente por ser um país que consegue ter uma produção significativa desse produto? Sim, acontecem. Então, assim, a gente estava falando como escolher o mel, Sim. né? O mel verdadeiro, ele é cristalino. Tá? Ele vai se cristalizar ao longo do armazenamento. Certo. Tá? O mel que não se cristaliza, ele provavelmente vem do xarope de milho. Que já não é tão vantajoso. Isso. E assim, para a gente obter todas as propriedades dele, na hora da fervura, não pode ser colocado no micro-ondas, senão a gente vai perder todas as propriedades. Ai, que Né? Então é bom, interessante. assim, ferver, derreter o mel em banho-maria, numa temperatura de 40 a 45 graus. Perfeito. E aí, no caso, você trazer essa dica pra gente desse mel que não é o passado por todos os processos industriais e ele é o original, É o digamos original, assim. é o mel cru, tá? Certo. O É mel ele que cru. tem todas essas vantagens que a gente estava falando durante a Isso. entrevista. Se a gente vê no rótulo mel pasteurizado, não é o mel Conta, verdadeiro. né? Agora, além de consumir mel, tem pessoas que gostam do favo do mel. Tem alguma vantagem em consumir ele? O favo, ele tem propriedades também. O que é o favo? A abelha vai lá, pega o néctar e coloca na casinha. Sim. E aqueles quadradinhos, eles começam a se cristalizar. Né? O favo não é nada mais do que isso. Mel então, cristalizado. é um mel mais cristalizado, um pouquinho mais de cera, né? Pouquinho mais... Ele tem propriedades nutricionais, sim. E eu gosto muito do pólen. Ai, sim. Né? O pólen é um alimento rico em aminoácidos indicados para atletas, praticantes de atividade física, né? Porque ele é um alimento também proteico. Ai, enfim, nesse processo do início da produção do mel até o final, todos os alimentos aí têm algum tipo de vantagem para a saúde do ser humano. Isso, todos que são provenientes da abelha. A abelha é incrível, a abelha. Uma abelha rainha, ela coloca 2.000 ovos por dia. Sim. Né? Então, a abelha rainha, e ela é alimentada com geleia real. Também, que também vem do mel, né? Perfeito. Bom, gente, a nossa entrevista já vai chegando ao final. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre este assunto, você pode entrar em contato conosco. A gente caminha suas perguntas a Daniela Campino, nutricionista, que esteve conversando com a gente. Tem alguma forma de contato para o pessoal também tirar as dúvidas direto com você? Tem sim, tem meu site www.nutriçãointegral.com.br e tem o telefone da clínica. Clínica Massi 5041-0996. Seja sempre aqui bem-vindo ao programa Vida Plena. Obrigada pelo convite. A gente esteve conversando com a Daniela Campino, nutricionista, falando conosco sobre os benefícios do mel para a saúde de cada um de nós.